Caminhamos para um apocalipse ambiental? Bom, afinal de contas, o governo Bolsonaro, em agosto de 2019, em função do chamado Dia do Fogo, simplesmente fez com que a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, em plena meio-dia, virasse noite em função da fuligem. E agora, em setembro de 2021, a região de Franca, Ribeirão Preto, as cidades ali de toda aquela região, se viram diante de uma nuvem de poeira. Portanto, é o governo Bolsonaro que conduz o seu projeto ultraliberal, anarcocapitalista, que, do ponto de vista ambiental, vai nos levando para o caos, vai nos mergulhando a um caos, a um apocalipse. E é isso que nós veremos nesse vídeo, após a vinheta. Primeiro foi a escuridão na Grande São Paulo em agosto de 2019. Agora, em setembro de 2021, é a tempestade de poeira em Franca, Ribeirão Preto e região. Mas na história temos o caso dos Estados Unidos, que na década de 30, em função da Grande Depressão, verificou o fenômeno do Dust Bowl, ou seja, o fato de ter destruído sua vegetação natural na região central dos Estados Unidos, sobretudo ali em Oklahoma, fez com que simplesmente a produção monocultureira trouxesse para esse país o fenômeno das tempestades de areia. Se no passado Oklahoma e o Texas eram regiões centrais dessas tempestades de areia, isso também se repete praticamente um século depois, conforme as imagens que vocês estão vendo agora do Arizona, que fica praticamente na mesma latitude de Oklahoma e Texas, com a diferença que a região de Oklahoma era uma região que sempre choveu muito mais, sempre teve uma vegetação muito mais verde, diferentemente do Arizona. Mas mais uma vez, agora no século XX, os Estados Unidos, com a sua plantação sempre pautado em cima de monocultura, vai colhendo os frutos amargos dessa situação. Veja aí que temos a situação urbana e ao mesmo tempo você vai tendo aí essas tempestades de areia chegando nas grandes cidades. E por falar em grandes cidades, a China também não fica atrás. A China também destrói sua vegetação natural e também vive de grandes plantações de monocultura. E claro, a consequência disso é as tempestades de areia que vêm colhendo constantemente. Mas voltando ao Brasil, a região de Franca, Ribeirão Preto, vale lembrar que, se no passado os Estados Unidos produziu a chamada gripe espanhola, deveria chamar, na verdade, gripe estadunidense, porque lá que surgiu. E depois de 15 anos, vem aí com a Grande Depressão o chamado Dust Bowl. Portanto, entre uma situação e outra, foram 15 anos. Agora, 2020, temos a Covid-19 e um ano depois, em 2021, essa tempestade de poeira. Essa nuvem de poeira. O bolsonarismo ele é anterior ao próprio Bolsonaro. Sim, o fenômeno da extrema-direita antecede a chegada de Bolsonaro ao poder. Isso nós já vemos, estamos aqui há um bom tempo tratando aqui no canal. Mas a questão é o seguinte, o problema é quando a extrema-direita ela chega ao poder federal. Aí você tem a verdadeira cegueira econômica, cegueira científica
e, consequentemente, uma verdadeira cegueira ambiental. Ou seja, na verdade, a extrema-direita do poder, ela simplesmente joga gasolina no fogo, ou seja, aquilo que já está ruim, ela consegue piorar e muito. No caso da natureza, ela simplesmente acelera a destruição. Sabemos que no capitalismo, a destruição do planeta se dá em função da lógica destrutiva do capital. Isso o Mesários já trabalhou, já nos mostrou como é que isso funciona. Agora, na verdade, o que acontece? Em função daquela situação, primeiro do Dia do Fogo, né, onde os problemas respiratórios aqui de São Paulo só se agravaram. Claro que isso não foi apurado, porque logo em seguida, né, acabou vindo aí a própria situação do Covid-19. Mas é bom lembrar que aqui na região metropolitana de São Paulo, vive-se até 3 anos menos em função dos problemas respiratórios, ou seja, a própria poluição. Agora, o que você verifica em cidades do interior, cidades que não têm, portanto, fábricas, mas elas estão vivendo uma situação como se fosse a fábrica. Por quê? Porque você tem aí a fuligem de queimadas, portanto, também trazendo para essas populações problemas respiratórios. E junto com isso, vale lembrar que essa seca extrema que nós temos aqui no estado de São Paulo, bom, primeira vez aí nesse século foi em 2003 e 2004. Depois isso se repete de 2014 até ali o início de 2016. E agora em 2021, mais uma vez. Horas. E tudo isso, vale lembrar que Bolsonaro simplesmente não quer, por exemplo, fazer com que haja horário de verão, porque na visão dele, ele simplesmente, vejam, no primeiro ano, como ele não gostava do horário de verão, simplesmente ele aboliu. E a gente sabe que o horário de verão contribui para a economia da energia. Então, veja, se a gente tem um problema de água, porque está chovendo menos, aliás, está chovendo menos porque simplesmente se devastou as florestas, se promove queimadas, se incentiva a monocultura, enfim, toda aquela lógica das commodities, né, na qual o Brasil se inseriu aí de corpo e alma. Além disso, nós vamos ter aí o problema das chamadas termoelétricas, uma vez que chove pouco, mais problema para gerar energia. E aí o Brasil acaba recorrendo a termoelétricas, que a maioria delas são privadas, e aí, obviamente, mais lucro ainda para o grande capital privado. E vejam o que aconteceu lá na Amapá, em termos de abastecimento de energia em 2020, ou seja, uma catástrofe. Ficaram 22 dias sem energia, ou seja, o caos. Portanto, simplesmente temos o governo Bolsonaro aí jogando gasolina nessa situação. Portanto, não entendam esse problema que ocorreu agora em Franca, Ribeirão Preto e região como um mero fenômeno raro da natureza. Ora, se não houvesse aí simplesmente a destruição dessa vegetação para a plantação de monocultura, para a pecuária extensiva, isso não ocorreria. E ocorre aonde? Onde temos aí os grandes pós-capitalistas, conforme vimos anteriormente, ou seja, China e Estados Unidos. Sobre a questão ambiental, nós aqui temos nos dedicado a tratar desse assunto, né? Inclusive em vídeos. Então, vejam aqui no card, né? Nós temos presentes aqui um vídeo fundamental sobre o antiambientalismo do governo Bolsonaro. Além disso, eu quero fazer algumas indicações para vocês, porque afinal de contas o canal aqui ele tem um papel, ele cumpre um papel pedagógico, um pedagógico de esquerda, obviamente, né? Portanto, tem que estudar, não tem jeito, não basta só imagens, né? E assim, em primeiro lugar, eu quero fazer uma referência aqui literária, porque afinal de contas a esquerda tem que ter dimensões filosóficas,
dimensões políticas, mas também estéticas, né? Ou seja, quem quer um mundo diferente tem que ter uma estética diferente, né? E um livro fundamental para entender isso é aqui o Vinhas da Ira, desse comunista dos Estados Unidos chamado John Steinbeck. Mostra bem ali o que foi aqueles anos 30 em função da Grande Depressão e toda a migração ali da região do Oklahoma para a região da Califórnia. O livro aqui, Os Vinhas da Ira, ele virou livro também, um livro muito bom, do John Ford. Aliás, só foi filmado porque o John Ford era de Oklahoma e teve essa ideia de filmar, né? Porque na verdade não queriam que isso se tornasse filme, porque obviamente era de um comunista que era o John Steinbeck. Então vale a pena assistir também, é um bom filme. Além disso, recomendo aqui a leitura desse novo lançamento da expressão popular, Horizontes Amazônicos para repensar o Brasil e o mundo. Vale a pena, portanto, temos aí uma visão muito interessante, ainda mais agora, né? Onde simplesmente o Bolsonaro, com aquilo que ele fez lá no 7 de setembro, simplesmente desviou a atenção do marco temporal da discussão dos índios, né? E tudo isso está parado até o momento, né? E a questão amazônica é fundamental para pensar o Brasil. Aliás, com essa leitura percebi que a gente tem uma visão extremamente aqui do Sudeste em relação do Brasil e sempre coloca a região amazônica como se fosse a fronteira do Brasil, a região subdesenvolvida, né? Essa história, né, sempre foi muito presente na literatura brasileira e os próprios militares e o governo da direita tratou disso. Então, vale a pena a leitura. Além disso, indico aqui para a gente entender toda essa questão ambiental, né, o do Mesaros, né, Produção Destrutiva e Estado Capitalista, essa publicação da editora Ensaio. Na verdade, aqui era aquilo que o Mesaros estava preparando e iria desembocar nesse livro aqui, né, Para Além do Capital. Aliás, esse livrinho que eu acabei de mostrar para vocês, ele faz parte, digamos, uma parte aqui do próprio Para Além do Capital. Além dos 2 vídeos que eu fiz aqui de outra publicação do Mesaros, que é a crise estrutural do capital. São 2 vídeos muito assistidos, principalmente o primeiro, mas tem o segundo e vale vocês também conferirem para ter aí mais reflexões. E não deixe também de apontar o vídeo do Macário, Bolsonarismo não é obra de Bolsonaro, onde, obviamente, isso tem que ficar bem claro para todos nós e todos os vídeos aí que ele fez sobre a nova direita. Bem, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha, coloque aqui por escrito seu comentário e tudo isso ajuda a crescer o nosso canal. Faça parte aí do nosso projeto e a gente se vê nos próximos vídeos.